Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão. Eu tô aqui em casa em Uberlândia, mas a gente tá postando aí uma sequência da Turquia. E eu passei por uma cidade lá que eu não gravei nada pro YouTube, mas eu tenho outros materiais assim, de foto, de gravações de story, que eu vou tentar formar num mosaicozinho para um vídeo aqui. A razão de eu não ter gravado nada em Antalya é que foi um lugar que eu tirei para descansar. Eu vinha num ritmo muito forte de viagem. Eu saí de Fethiye de manhã no dia 13 de janeiro de 2024. Parei nesse mesmo dia em Patara e Denri, que renderam aí os últimos vídeos, e à noite eu já estava em Antalya. Até gravei uma coisa chegando lá sobre o ritmo da viagem, dá uma conferida aí. Tem uns negócios que só pode ser zoeira. Num país que você não fala a língua, só pode ser o universo te testando. Olha que eu não queria vir para essa cidade que eu tô indo hoje, eu queria ter dormido lá em Denri. Minha viagem está muito mais rápida do que eu queria, assim, eu fiquei inventando novos programas, Ilha Grega, do que no plano inicial, enfim. Peguei o ônibus, estou vindo e quase perdi ele. Eu saí para comprar uma água e ir num banheiro, não levou 5 minutos, numa rodoviária. A hora que eu voltei, o ônibus já tinha saído. Eu passei alguns segundos de agonia até que eu vi ele já indo embora no portão. Eu dei um pique mais violento, eu corri muito e consegui alcançar ele 2 quarteirões depois. É um negócio que nunca aconteceu comigo no Brasil. No máximo eu já perdi qual era o meu Gontijo entre um monte de Gontijo em luz e fiquei meio desesperado, mas ele estava lá. Vai acontecer isso na Turquia, não é possível. Aliás, preciso falar sobre isso. A ideia para mim de permanecer na estrada ainda está falha nessa viagem, porque eu fui inventando programas novos no intervalo que eu tinha. Eu tinha uma viagem muito lenta pela Turquia programada. Aí aqui eu inventei de ir para Rhodes, eu inventei agora de ir para o leste do país, que é longe pra caramba. Fui colocando programa novo, programa novo, programa novo, e eu tô viajando muito rápido. Para quem tá na estrada, quem não tá só fazendo uma viagem pronto para voltar para casa, é muito cansativo, assim, sabe? Me dá vontade, por exemplo, de chegar numa cidadezinha como Patara, numa cidadezinha como Denri, visitar alguma coisinha e parar por lá, dormir por lá, conseguir no dia seguinte, o resto do dia ficar jogando videogame, sabe? Tirar um cochilo depois do almoço, descansar mesmo. Não tô fazendo. Então o ritmo da viagem estava muito acelerado, pelo menos para uma viagem, né, de férias, né, de longa duração no caso. E eu, nessa época, tinha enfiado na cabeça de ir para o extremo oriente da Turquia, que é mais parecido com o Oriente Médio, tem menos influência europeia, é menos ocidentalizado, tem menos invasão turística num sentido geral, e eu fiquei super interessado por isso. Mas seria um deslocamento longo, né? Esse aí foi o deslocamento que eu fiz na Turquia, e para eu ir lá para o Extremo Oriente, eu ia me custar mais tempo que eu não tinha. Eu tinha a passagem já comprada para ir embora de Ankara. Eu estava ficando sem tempo e apertando demais meus dias. E aí, quando eu parei em Antalya, foi quando eu desisti oficialmente disso e tirei uns dias para descansar de fato. E esse descanso envolveu, entre outras coisas, não gravar vídeo nessa parada. E inicialmente eram para ser 3 dias, acabou sendo uma semana que eu fiquei lá. O detalhe é que Antalya é uma cidade bastante turística e muito mais interessante do que eu tinha informação. Para começo de conversa, chegar na cidade é sensacional. Dá uma olhada para vocês como a gente vai intercortando assim uma zona montanhosa litorânea ali pelo Mediterrâneo, e que eu já fiz assim algumas panorâmicas muito legais. É uma parte bem bacana e a cidade em si também é interessante. Eu vou mostrar a seguir. Então foi uma enorme mudança de vibe, né? Eu estava indo para a zona menos turística, porém muito interessante da Turquia, e parei numa cidade extremamente turística e passei uma semana lá abrindo mão dos 5 dias que eu ia ter para fazer um deslocamento muito longo. Mas uma das coisas que me motivou a decisão foi que eu fiquei num hostel muito divertido. Tinha uma galera muito jovem, toda noite tinha festa. A gente até fez uma festa latina com música brasileira, argentina, tinha uma moça da Argentina lá também. Eu preparei um balde de caipirinha, então foram dias assim de curtição mesmo.
Quero até mostrar um contraste para vocês de como é a cidade de dia, tudo fechadinho, as mesinhas cobertas, com como ela é à noite. Antalya tem um ar assim de Las Vegas turca, lógico, guardando as devidas proporções, mas é uma das cidades mais procuradas por jovens para festar. A fama de Antalya de cidade festeira não é nenhum exagero, ela é procurada de fato por jovens da Turquia inteira para ir lá com essa finalidade, turistas também, de tudo quanto é parte do mundo. Eu não sabia dessa fama até chegar lá. Mas eu diria também que você não precisa de estar nessa vibe para curtir Antalya. É uma cidade muito bonita. Vou colocar umas fotinhas aqui do lado enquanto eu falo. Mas é uma cidade na beira do Mediterrâneo, tem praias bonitas, tudo bem. Eu tava lá no inverno, não tava muito praiano, mas é bonito. E tem muralhas bizantinas, um patrimônio histórico riquíssimo, né? Funde muitas coisas. Não é à toa que esse mercado de turismo de festa escolheu lá e funcionou tão bem. Então acho que é uma cidade que merece atenção, sim. E aí, olhando aqui agora, eu pensei, nossa, será que eu vou deixar justo Antalya sem vídeo e decidi criar esse aqui mais no improviso, né? Mostrar uma panorâmica filmada para vocês, destacando que além das praias, ela ainda é envolta por montanhas, né? Inclusive para ir embora de Antalya depois foi subindo montanhas e a temperatura diminuindo gradativamente. E além disso, um patrimônio histórico muito rico com uma herança bizantina bastante interessante. Mas além de tudo, para encerrar, Antalya marcou uma coisa que eu não costumo trazer aqui para o YouTube, mas eu tô querendo começar a trazer. Eu sei que tem o seu público, mas foi a cidade onde eu consegui ir numa partida de futebol. Aliás, entrar no estádio numa partida de futebol. Eu fui em vários em Istambul, mas não consegui entrar. Tem muita burocracia. Você precisa ter uma identificação, essa identificação pede um documento de identidade turco, porque o histórico de violência das torcidas na Turquia é muito grande, então eles precisam saber que você está lá dentro caso haja alguma penalização policial, digamos assim. E o esquema de segurança é muito forte. Mas em Antalya, talvez por ser menos rivalidade, um clube mais periférico, eu consegui ir, consegui uma amizade ali com uns sócio-torcedores e eu paguei umas cervejas para ele lá de fora, a gente ficou bebendo, foi um clima super festivo. Até hoje a gente se corresponde eventualmente nas redes sociais. E eles me colocaram para dentro porque eles eram sócio torcedor, eles conseguiam emitir ingresso com muita facilidade. Então vou deixar agora com vocês uma sequência de vídeos vendo aí como que foi essa visita ao estádio, já destacando que as torcidas turcas são muito apaixonadas. A gente está aí na ocasião do Mundial de Clubes, né? Os brasileiros dando um show, teve torcida japonesa que deu um show. Não tem time turco, mas se tivesse, com certeza eles dariam um espetáculo. Isso aí que vocês acabaram de ver é o hino da Turquia. E vocês podem reparar que a gente estava na catraca, entrando no estádio. Mas quando o hino começou, todo mundo parou, posição de sentido, assim. Eu filmei um pouco tímido, mas assim, policiais, todo mundo. A vida parou. E cantaram o hino até o final, para depois voltarem ali a entrada no estádio. Não teve nenhuma confusão nesse sentido. E eu até acho interessante fazer essa analogia, porque a Turquia, dos países que eu conheço, é a que é mais forte nessa ideia de sentimento nacionalista, né? O Atatürk, que foi o cara que liberou a Turquia lá do domínio europeu e criou o Estado turco, ele é um herói nacional assim muito forte. E isso gera um contraste muito grande para nós brasileiros, porque o Brasil, de todos os países que eu conheço, é o que mais zomba da ideia de nacionalismo, né? Aliás, surgiu recentemente uma ideia de patriota que são uns entreguistas fraquinhos, né? O Brasil realmente não é nacionalista e antes de jogo tem exibição de hino brasileiro e muitas torcidas inclusive zombam disso, ninguém leva a sério, a coisa continua acontecendo absolutamente normal. É muito diferente assim a forma como eles levam a sério essa questão de nacionalidade, de símbolos nacionais.
Então é isso por hoje, foi o que eu consegui reunir aí de Antalya, contar um pouco da história da minha visita para vocês. Não esquece de deixar o like, a gente vai ficando por aqui. Tem mais vídeo da Turquia, gravado para YouTube mesmo, eu vou continuar postando, continuo acompanhando, portanto. Para despedir, vou deixar uma última panorâmica vista de cima aí de uma praia em Antalya. Tchau, até o próximo vídeo.